Professor, eu trouxe uma notícia agora há pouco, eu queria entender até a sua visão, né? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, diz que estas tensões entre Estados Unidos e China podem custar ao mundo cerca de 2% do produto interno bruto. Inclusive, né, de acordo com o FMI, empresas e formuladores aí de políticas em todo o mundo estão explorando maneiras de tornar as suas cadeias de suprimentos mais resilientes, inclusive transferindo a produção ou para dentro de casa ou para países tidos como confiáveis. Queria entender, né, a sua visão, se isso pode levar a realmente uma fragmentação, principalmente de investimentos estrangeiros direto, se nós ou mercados emergentes como um todo podem ser mais vulneráveis a esse tipo de estratégia? Paula, é até uma situação que os Estados Unidos têm conversado muito a respeito nessa história de... Eles estão usando até dois termos, não é? Um que é o nearshoring, que é você produzir mais próximo de casa. Isso se deu porque durante a pandemia se notou aí que havia uma dependência muito grande da China com relação aos produtos vendidos. Então faria sentido você ter uma produção mais próxima, ou no México, para os Estados Unidos, ou no próprio país. E depois da guerra da Ucrânia, eles começaram a falar de uma outra coisa chamada de friendly shoring, ou seja, você comprar de países que são amigos ou que têm regimes políticos mais próximos ao seu. Então essa tem sido a dinâmica que tem sido empreendida nesses últimos tempos. Obviamente que qualquer mudança nesta situação implica aí gastos e custos elevados, porque você precisa não somente construir a indústria, atrair a indústria para o país, mas você precisa também desenvolver aquilo que é necessário para que essa indústria tenha competitividade, porque do contrário nós vamos voltar àquela ideia de protecionismo que sempre existiu ao longo da história e de subsídios, e que isso vai ter um custo muito mais elevado do que a gente pensa. Nós sabemos que subsídios distorcem extremamente a questão da competitividade. E o grande desafio, Paulo, em toda essa história, é que a China, ao longo dos últimos 40 anos, desde 1978, vem investindo pesadamente na questão de infraestrutura. Portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias, como ninguém mais fez no mundo, porque os chineses, e a gente já comentou isso no passado, os chineses têm um ditado que diz: construa uma estrada e fique rico, ou seja, o pressuposto do enriquecimento de um país é a infraestrutura que ele constrói para poder prover aí os meios para que isso consiga, para que a economia consiga crescer. Então, todos os países, no geral, né, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, que estão quebrados economicamente, eu estou aqui na Inglaterra e você observa a olhos nus que a situação econômica é difícil, fica muito complicado neste momento os países aí conseguirem se reestruturar para parar de comprar produtos que vêm da China ou que vêm da Ásia, em razão dessa questão logística e do custo elevado que isso teria. E numa situação de inflação global em ascensão e de uma situação de recuperação econômica lenta, isso parece algo muito complicado de acontecer, e obviamente que toda esta tensão tem aí um impacto global na economia global. As empresas ficam com medo de investir, de irem para a China, ou as empresas chinesas também ficam com medo de ir para o Ocidente, porque não sabem o que pode acontecer, haja vista aquilo que você viu com a expropriação do capital russo no exterior e uma série de coisas que aconteceu. Então é complicado, faz parte da retórica, mas uma coisa importante a ressaltar, viu, Paula? As empresas americanas que fazem parte da Câmara de Comércio China e Estados Unidos em Pequim não querem sair de lá porque entendem que, ao sair do mercado chinês, eles abrem mão daquele mercado. E ninguém quer abrir mão de um mercado de 1,4 bilhão de pessoas que está num processo de renda per capita em ascensão.